Bom, esse é um momento especial para todas as cidades do Brasil, para todo o Brasil, porque é um momento em que nós podemos, a gente pode discutir saúde, certo? E discutir saúde tem a ver muito com discutir o modo de trabalho, de atendimento dos profissionais de saúde. Então, como é que a gente está laborando com isso? Como é que a gente está falando, fazendo, atendendo, escutando, propondo saúde? Eu fui precedido por algumas falas que reiteraram a necessidade de que as pessoas não fiquem doentes. É um aspecto extremamente importante, ainda bem que falaram isso, porque facilita o meu trabalho. Muito bem, eu sou um cara preguiçoso, né? Bom, vejam só. Nós temos algumas doenças que nos preocupam demais, né? Por exemplo, nós temos uma preocupação muito grande com o câncer. E, frequentemente, nós vemos uma fila de gente que está precisando de atendimento por causa dessa doença. Um dos cânceres que mais interessam à medicina é o câncer de pulmão. Eu pensei nesse exemplo porque fica bem marcada a participação de todos os que estão envolvidos com esse quadro, com esse problema, né? E vejam só, as empresas de produção de cigarro, elas sabiam que o cigarro era a maior causa de câncer que existia, que existe, câncer de pulmão. Isso sem falar em problemas de estômago, em uma doença chamada tromboangite obliterante, que pode fazer a pessoa perder os dedos e tudo. Bom, coisas terríveis podem acontecer por causa de cigarro e eles sabiam, mas eles ficaram calados. Teve um alto executivo de uma empresa de cigarro que teve dor de consciência e denunciou isso. Ele perdeu o emprego e não conseguia emprego em nenhuma outra empresa por causa dessa denúncia que ele fez. Mas o fato é que, graças a ele, a sociedade veio a saber de que o cigarro era uma coisa muito terrível. Então, vejam, as pessoas que têm câncer de pulmão precisam de atendimento, então é necessário que existam hospitais que possam atender essas pessoas. É necessário que tenham medicações para minimizar a dor dessas pessoas. Também se faz necessário um pessoal para acompanhar. Isso tudo é muito caro. Teria sido ideal se estas pessoas não fumassem. Claro que, uma vez que você começa a fumar, é muito difícil você parar de fumar. Então, aqui eu não estou acusando as pessoas, eu estou apenas comentando que, quando você vê uma série de propagandas, de publicidade, dizendo que cigarro é uma coisa maravilhosa, você vai acabar fumando. E você vai acabar ficando doente e você acaba sobrecarregando o sistema de saúde. Mas não é só a questão do cigarro. A gente tem que pensar um pouco além disso. Vejam, essas empresas, elas não tiveram ética nenhuma. E é muito importante que nós todos tomemos conhecimento de que as empresas de cigarro, quando viram que elas seriam ameaçadas economicamente pelas descobertas que foram feitas quanto ao efeito negativo do cigarro, elas começaram a pegar o seu capital, o seu recurso e investir em outra área. Estas empresas que não têm nenhuma ética, que estão muito pouco se importando com a saúde das pessoas, elas começaram a investir em alimentação. Hoje, as grandes empresas de alimentação têm um capital muito forte das empresas que eram vinculadas à produção de cigarro, certo? E muitas vezes nós não nos damos conta de que esta ideia de que é melhor não adoecer
do que dispor de médico, enfermeiros e demais pessoal. Depois que a gente está doente, é melhor não ficar doente do que ter atendimento uma vez que fique doente. É claro que tem que haver atendimento uma vez que fique doente. Porém, para que nós possamos não adoecer, nós precisamos fazer uma coisa, que é assumir o nosso papel enquanto indivíduos, enquanto pessoas, na consecução da nossa própria saúde. Aconteceu uma coisa muito triste mesmo, com nós da saúde. Nós, as pessoas que trabalhamos com saúde, começamos a perceber diversas coisas, como, por exemplo, tal planta serve para tal enfermidade. E começamos a divulgar isso para a população. E, na medida em que a tecnologia foi aumentando, nós fomos descobrindo o que é que tinha naquela planta que fazia com que ela fosse boa para a saúde. E aí, nós resolvemos tirar aquela substância, botar nos remédios. E também, com o passar do tempo, a tecnologia foi se tornando mais poderosa. Então, hoje em dia, já não precisa mais de planta. A gente tem programas de computador que ficam o tempo inteiro produzindo substâncias que não existem e vendo os efeitos dessas substâncias nas pessoas, sem precisar fazer propriamente os exames com as pessoas. Depois a gente cria aquela substância que não existia, faz experiência em animais, faz experiência em pessoas e usa essas substâncias para tratamentos. Isso demanda um recurso muito grande e, por isso, as medicações são tão caras. Mas tem uma sequela, um problema disto que nós criamos. Nós, pessoal da saúde, passamos a ideia para as pessoas que nós vamos curar todas as doenças. E isso é uma coisa muito triste, porque isso é mentira, isso é colhuda, não tem nada a ver, não vai rolar. Não é possível isso. Se nós não, enquanto pessoas, não assumimos cuidar da nossa própria saúde, não vai haver possibilidade de nós termos saúde. Olhem só. Quando eu fui morar onde eu moro hoje, há 36 anos atrás, um lugar chamado Vale do Capão, um povoadozinho pequenininho, que fica na zona rural de uma cidade chamada Palmeiras, que também é uma cidade pequenininha, não é essa pujança que é Camaçari, que é uma cidade enorme, grande, poderosa, né? Então, Palmeiras é pequenininha. O povo daquele lugar, ele não comia, por exemplo, calabresa. Não comia, porque não tinha dinheiro para comprar calabresa. Hoje, aumentou o turismo, as pessoas têm recursos, também, graças à intervenção da indústria, estes produtos se tornaram muito mais baratos, uma intervenção que vai desde uma produção mais acentuada, utilizando material não tão recomendável, e também interferência sobre os políticos e os fazedores de leis para que consigam subsídios para isto, alegando que são alimentos. Então, hoje, todo mundo tem disponibilidade de calabresa em casa. Então, eu estou usando a calabresa como exemplo, mas tem também a salsicha e outras coisas, né? Então, estes produtos foram declarados pela Organização Mundial de Saúde no ano passado como cancerígenos. Esses produtos são cancerígenos. Claro, se uma pessoa vai numa festa e come uma calabresa de vez em quando, ou vai sair com a família e no final de semana come uma pizza de calabresa, o mundo não vai se acabar por causa disso. Porém, hoje, as pessoas dispõem de condição de comer calabresa todos os dias. O que é que vai acontecer? A fábrica de calabresa não vai contribuir com o Sistema Único de Saúde na hora de tratar o câncer dessas pessoas que estão comendo calabresa todos os dias. Tá certo? E não é quem está dizendo isso, não é um médicozinho do interior. Quem está afirmando isso é a Organização Mundial de Saúde, uma instituição reconhecida
mundialmente e responsável por um trabalho extraordinário com a saúde. A Organização Mundial de Saúde declarou também uma coisa incrível. Ela declarou que a maior causa de diabetes tipo 2 é o refrigerante. Assim, por favor, esqueçam a vergonha na cara e me digam, quem foi que esta semana já tomou refrigerante? Oh, para isso, velho. Eba, vai ter uma desgraceira no caminho da feira. Vocês que trabalham com a gestão da saúde, se preparem para o que vai vir depois. Olha, o governo federal e os governos estaduais, em outras palavras, aqueles que se responsabilizam pelo SUS, têm feito um belíssimo trabalho de distribuição de medicações para diabetes. Então, a população hoje dispõe de medicações para diabetes. E isso é uma coisa maravilhosa. Isso é o SUS. Tá certo? Porém, se a gente continua dando para os nossos filhos refrigerante, nós vamos cada dia ter maior quantidade de diabéticos e vai chegar um ponto em que o governo, o SUS, não vai ter condições de garantir essas medicações para toda a população. A conta não vai bater, não vai ter como, tá certo? Então, nós temos que fazer a nossa parte. Tá bom, vai ter um aniversário. Então, compre o diacho do refrigerante para o aniversário. Porém, eu fui outro dia no supermercado em Salvador, e eu estava na fila, tinha uma mulher na minha frente, e eu resolvi bisbilhotar as compras dela. Uma coisa errada, mas eu fiz. De vez em quando eu faço umas coisas erradas, dá desgrama. Aí, eu olhei, tinham 20 itens no carrinho dela. Destes 20 itens, 19 não eram recomendáveis para a saúde. 19. O único item recomendável para a saúde era tomate. E eu ainda fiquei pensando, esse aqui deve ter uma quantidade de agrotóxico que deve benza. Isso era o bom daquela onda. Então, é chocante isso, é muito chocante. Tinha refrigerante de várias marcas, tinha uísque, tinha não sei o quê, tinha um bocado de coisa. E só tinha uns tomatezinhos ali para contar a história de uma coisa boa. Então, nós precisamos nos responsabilizar. Então, eu acho assim que, nesse momento que nós estamos aqui em uma conferência de saúde, não devemos apenas pensar em propor ao poder público algumas coisas, como, por exemplo, foi citado pelo nosso prefeito, a questão de UPA. Então, todo mundo quer ter uma UPA na própria rua, não é nem mais no bairro, é na rua, para poder safar a barra. Mas a gente precisa também assumir a nossa responsabilidade. Nós precisamos pensar que nossos filhos e nós mesmos precisam reaprender a comer fruta. Reaprender a comer fruta. E não tomar um refrigerante que é fácil. Nós precisamos também reaprender a comer. Vocês, às vezes, pensam assim, mas isso existe desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo o quê, menino? Refrigerante é uma coisa muito recente e está ficando cada dia pior. Antigamente, refrigerante era feito com açúcar e tinha uma alta concentração de açúcar e aumentava a possibilidade de diabetes. Agora, é feito com frutose de milho. Frutose de milho é um negócio que não existe. Milho não tem frutose. Pegam o pobre do milho, botam eles de molho em umas substâncias bastante tóxicas, depois retiram somente a parte branca dele, a parte do carboidrato, e passam por uma série de reações químicas até
produzir essa frutose. Por que essa frutose? Porque a frutose é doce para dar de pau. E aí, bota pouquinho no refrigerante, é uma economia para a empresa e não vai gastar muito dinheiro, o refrigerante vai poder dar mais lucro. Se eles descobrirem alguma substância mais prejudicial, mas mais doce, eles vão botar. Eles vão botar. E vocês sabem como é a legislação brasileira, né? Um refrigerante de laranja vai ser natural se tiver uma gota de laranja para cada litro de frutose de milho que tiver. Tá certo? Então, nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos olhar para essa coisa de assunção da nossa própria responsabilidade. Mas também, uma conferência de saúde, que fala em democracia e saúde, ela nos leva para um outro aspecto que é extremamente importante da atenção em saúde. Vejam só, quando nós estudamos nas faculdades, nós aprendemos que temos que olhar as pessoas, escutá-las, examiná-las e propor medicações para o cuidado daquelas queixas. Então, nós temos determinados esquemas montados para ajudar as pessoas, e isso é uma coisa muito boa. A criança chegou, está tossindo muito, tem muito catarro, o catarro é de tal cor, qual é a conduta? Vai ser antibiótico, tomar bastante líquido, lavagem nasal e corticoide. Por exemplo, né? Eu não estou entrando em detalhe perfeitamente, mas esse seria o protocolo. Aí chega outra criança, está com catarro, tossindo, papapá, vai ser esse mesmo procedimento. Tá. Então, isso fica uma coisa bastante fácil. É muito legal nós dispormos de protocolos, mas cada pessoa é uma pessoa. Cada um indivíduo é um indivíduo. Essa mulher que vocês estão vendo aqui, isso é uma parteira extraordinária, enfermeira obstetra, uma parteira incrível. Eu também tenho a honra de ser parteiro, um discípulo dela, sempre, toda a minha vida. Então, eu me lembro que uma vez eu estava pensando, e eu já fiz, assim, já acompanhei uma quantidade de parto muito grande. E eu pensei, eu nunca vi um parto igual a outro. Na faculdade, a gente aprende uma cacetada de coisas sobre partos. O Duplá aqui também, e a sua esposa, que são ambos parteiros, sabem disso, né? Assim, a gente aprende que a criança vai fazer tal giro na pelvis da mãe, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e a gente vai poder prever mais ou menos as condições do parto. Mas mesmo assim, com tudo direitinho, com tudo bem estabelecido, com todos os estudos que foram feitos, não tem um parto igual a outro. Não existe um parto igual a outro. E aí eu me lembro de outra coisa. Eu também já tive a oportunidade de, em consultório particular e no serviço público, a oportunidade de atender uma quantidade bastante grande de pessoas. E até hoje não encontrei uma igual à outra. Rapaz, é de lascar o cano, velho. A gente não pode fazer um protocolo se a gente pensa que cada pessoa é diferente da outra. Inclusive, nos estudos, a gente encontra casos de pessoas que têm uma determinada bactéria que está atacando o rim. Então, a pessoa está com um quadro de uma infecção urinária por Streptococcus aureus. E essa pessoa usa um determinado antibiótico e o resultado é excelente. O irmão dessa pessoa, ou a irmã, usa o mesmo antibiótico no mesmo quadro e o resultado não será o mesmo. Isso é uma coisa que pode acontecer. Por quê? Porque são irmãos, mas são
pessoas diferentes. Tá certo? Então, cabe não ao médico propriamente, cabe ao médico, cabe ao pessoal, ao enfermeiro, à enfermeira, à médica, ao agente comunitário de saúde, sim, cabe a cada um profissional de saúde reconhecer nas pessoas que elas são seres completamente diferentes uns dos outros, conquanto completamente iguais. Mas cabe a nós, usuários, cobrar do profissional esse tratamento desigual. Usando as palavras de Rui Barbosa, devemos tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. Então, as pessoas são desiguais. Nós temos histórias diferentes, então devemos nos tratar desigualmente, conquanto todos nós sejamos iguais perante a lei. Certo? Muito obrigado. Sabe o que acontece quando a gente faz tudo dentro do protocolo? É uma coisa mais ou menos assim. Você me procura e você me diz as suas queixas. E eu vou organizando aquilo, posso usar uma palavra até, computando aquilo dentro da minha mente. Então eu viro uma espécie de um computador. Tal queixa, tal situação, tal tratamento, tal queixa, essa queixa aqui já acrescenta outra coisa e tal. Vou computando aquilo. Meu cérebro participa ativamente daquele processo. O coração não está nem aí. Aí, quando termina, eu digo, ótimo, você vai usar isso aqui. Ou talvez eu tenha que pedir uns exames para ver melhor, porque às vezes é tanta gente para atender, porque as pessoas estão comendo muito mal, não estão fazendo exercícios, não estão se cuidando, então vão no médico à torta e à direito, certo? Então, às vezes é gente demais. 80% das pessoas que procuram o serviço de atendimento médico poderiam ter se cuidado em casa se tivessem um mínimo de conhecimento de saúde. Não estou dizendo formação em universidade, não. Um mínimo de conhecimento de saúde e um conhecimento de alimentação adequada. 80%. E, então, a pessoa procura o médico e o médico faz o protocolo e atende aquela pessoa e diz, você vai usar isso. Uma pressa, muita gente para atender, é melhor seguir o protocolo. Pronto. Aquela pessoa vai sair satisfeita porque saiu com uma receita ou com solicitações de exames, que tem que solicitar muito exame, senão as pessoas não ficam contentes. Um amigo meu me disse que ele quase apanha porque um paciente chegou para ele e disse assim, eu vim aqui porque eu quero que você me peça um raio-x. Ele, um raio-x para quê? Eu quero um raio-x porque eu estou sentindo isso e tal. Não, mas isso não precisa de raio-x. Como? Mas eu tenho que fazer um raio-x. E ele quase apanha do paciente. Quer dizer, nós induzimos as pessoas a valorizar coisas e depois recebemos a galinha pulando, nos lenhamos porque as pessoas estão valorizando o que não deveria ser valorizado. Ninguém se cura com os exames. Pelo contrário, alguns exames até aumentam a possibilidade de adoecimento. Aí a gente quer fazer uma cacetada de exame para ficar satisfeito, achando que a gente está cuidando da nossa saúde porque estamos fazendo exames. Não estamos cuidando da nossa saúde. Estamos cuidando da nossa saúde quando nós mudamos hábitos. Aí estamos cuidando da nossa saúde. Certo? Então, eu aí passo o protocolo para aquela pessoa. Sabe como é que o que é que eu estou dizendo que aquela pessoa é? Que ela não tem profundidade. Ela é uma máquina. Se eu passo apenas o protocolo, sem conversar bem com aquela pessoa, sem compreender a profundidade dela, e profundidade é psicologia, profundidade é espiritualidade, profundidade é cultura. Se eu não tenho a profundidade daquela pessoa, eu estarei tratando ela como uma máquina. Mas sabe o que é pior?
é que eu estarei também sendo uma máquina. Eu sou uma máquina de consertar máquinas. É isso que é uma medicina protocolar. E eu gostaria muito, insto vocês nessa conferência, aqui, por favor, vejam uma coisa, a própria responsabilidade na consecução e manutenção da saúde. Esse é um pedido que eu faço a vocês. E 2, que assumam a própria responsabilidade na luta de valorizar o protocolo enquanto instrumento de melhoria do atendimento, mas valorizar também aquilo que tem sido chamado de humanização da saúde, que é o reconhecimento do indivíduo como algo que tem profundidade, que não é apenas uma máquina. Muito obrigado.